Ok, dando início ao nosso encontro 8, nós vamos fazer nosso evento de encerramento. Essa gravação é justamente para aqueles que não puderam comparecer, né, à atividade presencial, e a gente compartilha com vocês, né, esse evento para a gente poder finalizar essa fase e esse capítulo do ciclo de jornada de inovação, né, e aí a gente poder encaminhar vocês para algumas outras soluções do Sebrae, assim como também a gente poder iniciar aquele período que vai ser de aproximadamente 3 meses, até a gente conseguir fazer nosso encontro 9 para fazermos novamente a mensuração do indicador de produtividade, a aplicação de questionário, assim como também a avaliação de como é que foi a resolução da prototipagem. Essa palestra em si, né, ela vai falar sobre o processo de inovação e impacto da produtividade. Claro, a gente vai contextualizar com toda a jornada de inovação que os empresários passaram, né, que vocês passaram com a gente nesse período. E aí trago para a gente poder refletir uma citação da Hermínia Ibarra e do Mark Hunter, contida no artigo Como os líderes criam e usam o network, em que eles falam o seguinte: a palavra trabalho, que em inglês vai ser work, ela está contida em network e não é um trabalho fácil porque requer extrapolar as fronteiras da zona de conforto do gerente. Diante disso, como seria possível então os gerentes reduzirem a dor e aumentarem o ganho? Interessante dessa citação da Hermínia e do Mark Hunter é que eles trabalham tanta questão que a gente vai ver muito em relação à inovação, que é a gente romper as fronteiras da zona de conforto, e a inovação, né, ela invariavelmente ela vai estar associada a essa questão de trazer o novo, e aí no caso do projeto, trazer o novo para os gestores, e aí muitas vezes a gente observa que, na maioria das vezes, é um caminho totalmente desconhecido. E aí, como é desconhecido, às vezes a gente pode perceber um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, né, do gestor de percorrer aquele caminho. Sendo que, para poder evoluir, o negócio poder avançar, geralmente a gente precisa estar quebrando essas barreiras. E aí, no caso, além de sair da zona de conforto, tentar criar novas zonas de conforto. E aí vem todos os questionamentos que a gente pode estar trazendo para a gente poder trabalhar inovação. Aqui no caso da situação, ele faz, né? Como é que os gestores podem reduzir a dor? E aí, como dor, a gente traduz como um problema a ser resolvido, um problema que está te impedindo de conseguir atingir seus resultados, e um problema que a gente pode trabalhar a solução e que essa solução pode ser uma inovação. E aí, diante disso, aumentar o ganho. Essa inovação invariavelmente vai estar associada a, ou no caso do nosso projeto, né, focado em aumentar o faturamento, focado em diminuir custos, mas também, né, focado em conseguir trazer uma melhor qualidade de vida ali para o colaborador e para o gestor. Diante disso, a gente vai trabalhar alguns pressupostos em relação à inovação que eu espero que a gente possa ter desmistificado ao longo de todos esses 6 meses. Quais são, mais ou menos, o que a gente tem como comum em relação à inovação e que às vezes não é verdade? Que a inovação ela vai estar associada a criar algo novo e nem sempre é por esse caminho. Assim como também gastar muito dinheiro, que é possível somente para mentes geniais, fruto de grandes empresas, atrelado a últimas tecnologias, ou até mesmo muita gente pensa que inovação é questão de pura sorte. E na maioria das vezes está muito longe de ser relacionado a isso. Inovação, eu espero que a gente possa ter conseguido trabalhar com as empresas essas características, ela vai estar associada a um processo contínuo. E aí a gente lembra, né, de quando a gente começou o nosso atendimento lá em janeiro, né, e finalizou agora em junho, né, que foi toda uma metodologia trabalhada muitas vezes em repetir, né, planos de ação, em repetir uma metodologia de buscar o que é que está incomodando o gestor, para a gente poder trazer essa solução. Então vai ser um processo contínuo, vai ser uma constante busca por aprimoramento. Não teve uma única solução, a gente não teve que pesquisar e trazer um material com algumas sugestões e orientações para o gestor. Vai estar associada também a algumas palavras-chave: observação, pesquisa e ação, adaptação, conexão, reinvenção, e as últimas 3 que a gente vai ver praticamente ao longo da nossa prototipagem, que vai ser experimentação, testes e validação, e por último, geração de valor e experiências significativas. Interessante pensar também que a inovação nem sempre vai ser um acerto no alvo. Muitas vezes, até mesmo com um erro,
ou com aquela tentativa que a gente não teve um ganho ou um sucesso, a gente pode aprender com ela. E aí isso tá a experiência significativa, né? E aí eu poder conseguir agregar um valor àquela solução que eu estou tentando implementar. E a gente vai ter um ciclo contínuo: pesquisar, filtrar, adaptar, testar, validar e implementar. Eu pesquiso para poder trazer algum dado consistente para minha aplicação. Eu filtro essa informação para eu conseguir ter mais foco no meu problema e solução. Eu adapto essa solução ao meu cenário, e aí ao meu negócio, ao meu público-alvo, ao meu contexto cultural. A gente aqui está aplicando o projeto no município de Manacapuru e a gente percebe na maioria dos gestores que a gente tem toda uma dificuldade, um desafio relacionado à logística, né? Algumas características culturais, né, que vão estar associadas, né, a onde a gente está inserido, no caso o nosso município. Então adaptar é importante. Testar, né? Uma vez que eu testo, eu consigo realmente perceber que ele tem êxito, aí sim eu coloco para validação, para já pensar nele como um processo da empresa, e aí eu faço a implementação para ele se tornar um processo padrão, mesmo de execução do meu atendimento, do meu funcionamento da empresa. Tudo isso, como é que a gente vai ver em relação à nossa metodologia? A gente vai basicamente trabalhar esse ciclo contínuo como problema, e aí a gente vai ver ele lá no nosso encontro 1, nosso encontro 2, né, com muita conversa, com muito brainstorm, ou como a gente pode falar aqui, né, com muito toró de ideias, tanto para as problemáticas quanto para a solução. E aí na solução eu vou trabalhar ela tanto no encontro 2 quanto no encontro 3 e 4, que vão ser 2 encontros conceituais, 3 e 4 sendo encontros coletivos, e para trazer alguns conceitos e algumas noções técnicas para a gente poder aplicar ali a prototipagem, que vai ser trabalhada no encontro 5, posteriormente no encontro 6 a validação dessa solução e protótipo, e aí com a validação e com essa informação bem mais trabalhada, um pouco mais palpável, a gente consegue implementar ela, né, com alguma segurança, né, pautada em relação às informações que a gente coletou tanto no encontro 6 quanto no encontro 5. E aí por fim a gente vai para a avaliação, né, que vai ser esse encontro 8, que a gente vai estar fazendo toda uma recapitulagem como foi a atuação do projeto, e aí lá no encontro 9, daqui a 3 meses, a gente trabalha novamente para verificar como foi o desenvolvimento após, né, esse encontro 8 aqui, após a gente ter dado mais ou menos essa finalização desse período da aplicação do projeto. Então, como é que a gente vai ver a inovação na prática? Na prática, algumas soluções foram focadas em relação ao foco no cliente, melhoria de atendimento ao cliente. Em outras, a gente verificou soluções para o ecossistema de inovação, né, o ambiente no qual a empresa está inserida, os parceiros estratégicos, trabalho em equipe também, ferramentas e orientação de especialistas. Trabalho em equipe, né, com algumas otimizações de processos, algumas ferramentas operacionais que pudessem auxiliar o empresário ali em questões financeiras, controle de estoque, e também orientação de especialistas, que a gente espera que a gente possa, a partir desse ciclo, conseguir envolver mais vocês em relação a algumas soluções que o Sebrae pode trazer como ponte em relação a esses especialistas. Destravando de vez nos negócios dos empresários envolvidos nesse ciclo, algumas sugestões para a gente conseguir, né, trabalhar a inovação de forma mais orgânica, não mais fácil, mas de uma forma um pouco mais palpável. Primeira coisa é não se reprimir. Ideia de que toda ideia seja válida, né, até você conseguir testar e verificar se ela faz sentido ou não. Registrar. É importante registrar tanto aquilo que dá certo quanto aquilo que não dá certo. Também é importante fazer diferente, né? Quem faz a mesma coisa muitas vezes, né, não está conseguindo se destacar ou melhorar a sua competitividade no mercado. Também é importante trocar ideias. Às vezes uma peça que está faltando na sua ideia de inovação pode ser uma observação que outra pessoa pode trazer. Saber onde quer chegar, e a gente vai conseguir linkar essa parte aqui diretamente lá com o nosso encontro 3, que a gente fala sobre indicadores. Para você ter indicadores, você precisa ter metas, para ter metas precisa de objetivos, e para ter objetivos você precisa ter missão.
Se você não tem nada disso, fica muito difícil você conseguir chegar em algum lugar. Quem não sabe onde quer chegar, acaba não chegando a lugar nenhum. Então é importante você definir aonde você quer chegar com o seu negócio. Você quer ser líder de mercado, você quer ser, né, um padrão a ser espelhado, é importante colocar isso como uma missão da sua empresa. Se permitir errar também, né? A inovação, e aí é uma opinião desse pesquisador aqui que trabalhou com vocês, ela vai estar muito associada a você testar até você conseguir achar o caminho certo. E às vezes esse teste pode se traduzir no erro, né? Então, permitir-se errar, e principalmente se permitir errar na metodologia que foi trabalhada com vocês, né? Que basicamente a gente tentou passar para vocês uma metodologia que foca em testar uma solução rapidamente, testar uma solução da forma mais fácil possível e principalmente que não gere um valor agregado muito grande para o empresário. E aí, diante disso, a gente traz uma citação para poder fechar essa retrospectiva com vocês, que é da Linda Hill, uma professora de Harvard, que é autoridade em liderança corporativa. Ela vai falar o seguinte: com frequência, novos gestores descobrem tardiamente que deles se espera que faça mais do que simplesmente assegurar que suas equipes funcionem sem problemas. Elas devem também recomendar e iniciar as mudanças que ajudarão o seu grupo a ter um melhor desempenho. Então, às vezes, enquanto a gente está focado em apenas sobreviver, em apenas apagar incêndios, muitas vezes, vocês como líderes e gestores, se espera que traga uma visão de futuro. E aí fica a pergunta: que visão de futuro vocês estão pensando agora para a empresa de vocês? Diante dessa pergunta, a gente agrega mais uma: e o que te leva a inovar? Eu espero sinceramente que a gente possa ter trabalhado ao longo dessa jornada e até mesmo nessa retrospectiva possa ajudar vocês a responder essa pergunta: o que te leva a inovar? De um modo geral, o que leva as pessoas a inovar é tentar manter uma posição ou buscar uma vantagem competitiva. E aí isso vai se traduzir em resultados mais competitividade. Pensando tudo isso, como pode se refletir, e aí como se refletiu nesse ciclo, a gente teve algumas mudanças de modelo de negócio, a gente teve algumas inserção de reformulação da empresa em meios digitais, nós tivemos também mudança de layout em empresas, essa parte não como foco da prototipagem, mas como um dos itens ali a ser atendidos pelo plano de ação. As ações que aumentem o engajamento da equipe, que a gente acabou vendo relacionado aos protótipos, né, de mapeamento de processos. Criação de novo serviço, também tivemos nesse ciclo, e também mudança de processos internos que a gente vai conseguir observar às vezes com a confecção do fluxograma, né, para a empresa. Diante disso, pessoal, a gente sabe que a maioria dos empresários tem um terreno, um ambiente muitas vezes infrutífero para a empresa, muitas vezes difícil de vingar ou de colher frutos. Mas ainda assim, o que a gente gostaria de passar, principalmente para vocês, é que a constância ela é muito mais importante que a intensidade, né? O ciclo todo a gente escreveu num sprint, e esse sprint vai ser passado para vocês, e a ideia principal, uma das ideias principais da metodologia é que o empresário consiga executar por si só essa metodologia. Então, quando tiver o sprint, o empresário poder olhar ele e conseguir tentar replicar aquela mesma metodologia que foi trabalhada com vocês aí ao longo desses meses. Então, pensar nessa questão da constância como uma chave, talvez, para conseguirem solucionar aquela questão de não estar atingindo as expectativas que vocês colocaram para a empresa de vocês. E aí também conseguir diferenciar que criatividade é pensar em coisas novas. Pensar em coisas novas. E a inovação é fazer coisas novas. Fazer coisas novas. Ou seja, se você não faz, fica apenas sendo uma ideia que você acha que pode dar certo. Se você faz, você realmente pode conseguir aplicar uma ideia que funcione e dê certo e possa ser
uma característica de destaque da sua empresa. Nós tivemos algumas experiências compartilhadas no nosso encontro presencial, e aqui no nosso encontro coletivo eu vou apenas falar um pouquinho delas para não ficar, sem esse feedback. Basicamente, nós tivemos algumas empresas que se destacaram em relação à pesquisa de satisfação, observando a pesquisa de satisfação como uma ferramenta importante e estratégica para conseguir até mesmo trazer para o público-alvo a demanda que o público está necessitando. E aí, em outra empresa, a gente conseguiu trabalhar um mapeamento de processo que era para conseguir unificar e padronizar o que o empresário achava de bom em relação ao que era feito. E aí, pessoal, deixando para vocês também que nós vamos agora deixar que o empresário consiga caminhar, sem esse acompanhamento tão de perto como foi nesses meses. É claro que podem continuar me contatando nesse sentido, para orientar, para ajudar algum processo que ficou aberto, mas principalmente pensando que tem outras soluções que o Sebrae pode oferecer e pode ajudar o empresário, nesse momento em que ele está evoluindo. O Empretec é uma dessas soluções, muito voltada para o perfil do empreendedor, e como ajudar ele a ter um melhor desempenho empresarial, trabalhando as características, trabalhando alguns processos relacionados a esse desenvolvimento do empresário. Tem o Sebrae Tech também, que é uma solução muito legal, voltada para aplicações de consultorias, focadas em vários segmentos que as empresas necessitam estar trabalhando: identidade visual, definição de patentes e copyrights. Também tem consultorias que o empresário pode ter acesso por meio do Sebrae Tech, além de projetos setoriais, que aqui no caso do município de Manacapuru, a gente vai estar envolvendo o escritório para poder trazer para vocês, um acompanhamento direcionado para ajudar vocês nesse momento aí de evolução. E aí, diante disso, pessoal, fala para vocês que a gente encerra esse período com as empresas participantes desse primeiro semestre de 2023, e que a gente está com inscrições abertas para o segundo semestre desse ano. E aí eu peço para que vocês pensem naqueles amigos ou colegas empresários que vocês acreditam que tem o perfil para poder participar do projeto. E aí agradecer também toda a oportunidade que foi trabalhar com vocês ao longo desses meses. Muito obrigado e vamos continuar nesse caminho aí de evolução. Valeu!